No entanto, quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele vos guiará a toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas tudo o que ele ouvir, isso ele falará, e ele vos mostrará as coisas que estão por vir. João capítulo 16, versículo 13. Essa geração tornou-se gradual e quase imperceptivelmente, em grande medida, uma geração sem Deus. Uma das doenças da atual geração da humanidade é a sua impiedade secreta, mas profundamente arraigada, pela qual até agora se afastaram do conhecimento de Deus. A ciência descobriu-nos causas secundárias e, portanto, muitos se esqueceram demais da primeira grande causa, o autor de tudo. Eles foram até agora capazes de investigar segredos que o grande axioma da existência de um Deus foi negligenciado demais. Mesmo entre os cristãos professos, embora haja uma grande quantidade de religião, há muito pouca piedade, há muito formalismo externo, mas muito pouco conhecimento interior de Deus, muito pouco viver em Deus, viver com Deus e confiar em Deus. Daí, o triste fato de que quando você entra em muitos de nossos locais de culto, você certamente ouvirá o nome de Deus ser mencionado, mas, exceto na bênção, você dificilmente saberia que existia uma trindade. Em muitos lugares dedicados a Jeová, o nome de Jesus é muitas vezes mantido em segundo plano. O Espírito Santo é quase totalmente negligenciado e muito pouco é dito sobre a sua influência sagrada. Até mesmo os homens religiosos desta época tornaram-se, em grande medida, ímpios. Infelizmente, exigimos mais pregação a respeito de Deus, mais pregação daquelas coisas que não olham tanto para a criatura a ser salvo, mas para Deus, o grande, para ser louvado. A minha firme convicção é que, à medida que tivermos mais respeito pela sagrada divindade, a maravilhosa Trindade em unidade, veremos uma maior demonstração do poder de Deus e uma manifestação mais gloriosa do seu poder nas nossas igrejas. Que Deus nos envie uma exaltação de Cristo, ministério que ama o Espírito, homens que proclamarão Deus, o Espírito Santo, e em todos os seus ofícios e exaltarão a Deus, o Salvador, como autor e consumador da nossa fé. Homens que não negligenciarão aquele grande Deus, o Pai do seu povo, que antes de todos os mundos nos elegeu em Cristo, seu Filho, nos justificou através da sua justiça e inevitavelmente nos preservará e nos reunirá em um na consumação de todas as coisas no último grande dia. Nosso texto refere-se a Deus, o Espírito Santo. Dele falaremos e dele somente se sua doce influência repousar sobre nós. Os discípulos foram instruídos por Cristo a respeito de certas doutrinas elementares, mas Jesus não ensinou aos seus discípulos mais do que deveríamos chamar de ABC da religião. Ele dá suas razões para isso no versículo 12. Ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Seus discípulos não eram possuidores do Espírito. Eles tinham o Espírito no que diz respeito à obra de conversão, mas não no que diz respeito às questões de iluminação brilhante, instrução profunda, profecia e inspiração. Jesus diz: agora estou para partir, e quando eu for embora de vocês, enviar-vos-ei o Consolador. Vocês não podem suportar essas coisas agora. No entanto, quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele os guiará em toda a verdade. A mesma promessa que ele fez aos seus apóstolos permanece válida para todos os seus filhos, e ao revisá-lo, detendo-nos exclusivamente em nosso texto, temos 5 coisas a dizer. Em primeiro lugar, aqui é mencionada uma conquista, um conhecimento de toda a verdade. Em segundo lugar, aqui está uma dificuldade sugerida. Precisamos de orientação para toda a verdade.
Em terceiro lugar, aqui está uma pessoa fornecida. Quando ele, o Espírito, vier, ele vos guiará a toda a verdade. Em quarto lugar, aqui está uma maneira sugerida. Ele vos guiará em toda a verdade. E em quinto lugar, aqui está um sinal dado quanto à operação do Espírito. Podemos saber se ele opera por meio de sua orientação. Primeiro, aqui está uma realização mencionada, que é o conhecimento de toda a verdade. Sabemos que alguns consideram o conhecimento doutrinário de muita pouca importância e sem utilidade prática. Nós não pensamos assim. Acreditamos que a ciência de Cristo crucificado e o julgamento dos ensinamentos das Escrituras são extremamente valiosos. Achamos que é certo que o ministério cristão não seja apenas despertador, mas instrutivo. Não apenas despertando, mas esclarecendo, que deveria apelar não apenas às paixões, mas também ao entendimento. Estamos longe de pensar que o conhecimento doutrinário é de importância secundária. Acreditamos que seja uma das primeiras coisas na vida cristã, conhecer a verdade e depois praticá-la. Nem precisamos esta manhã para lhe dizer quão desejável é que sejamos bem ensinados nas coisas do reino de Deus. Em primeiro lugar, a primeira natureza, quando foi santificada pela graça divina, dá-nos um forte desejo de conhecer toda a verdade. O homem natural se separa e se intromete em todo conhecimento. Deus colocou nele um instinto pelo qual ele fica insatisfeito se não consegue sondar um mistério até o fundo. Ele nunca poderá ficar satisfeito até que consiga resolver segredos. O que chamamos de curiosidade é algo que nos foi dado por Deus, impelindo-nos a buscar o conhecimento das coisas naturais. Essa curiosidade, santificada pelo Espírito, também é exercida em questões de ciência e sabedoria celestial. Bendito seja o Senhor, disse Davi. Ó minha alma, e tudo o que há dentro de mim, se ele é herege ou ortodoxo, se ele recebeu a palavra de Deus como está escrita, ou como ela é diluída e mal interpretada pelo homem. A palavra de Deus sempre será, para um cristão, uma fonte de grande ansiedade. Um instinto sagrado interior o levará a investigar isso. Ele procurará entendê-lo. Há alguns que se esquecem disso, homens que se abstêm propositalmente de mencionar o que são chamados de doutrinas elevadas, porque pensam que se as mencionassem seriam perigosas. Então ele os mantém de volta. Homens tolos, eles não sabem nada sobre a natureza humana, pois se entendesse o que vale um grão de humanidade, saberiam que a ocultação dessas coisas obriga os homens a procurá-las. Pelo fato de não os mencionarem, levam os homens a lugares onde estes, e apenas estes, são pregados. Eles dizem: se eu pregar a eleição e a predestinação e essas coisas sombrias, todas as pessoas irão imediatamente e se tornarão antinomianas. Não tenho tanta certeza se eles fossem chamados de antinomianos. Isso os machucaria muito. Mas ouçam-me, vocês, ministros que ocultam essas verdades de Deus. Essa é a maneira de torná-los antinomianos, ao silenciando essas doutrinas. A curiosidade é forte. Se você lhes disser que não devem arrancar a verdade, eles certamente o farão. Mas se você der isso a eles como o encontram na palavra de Deus, eles não tentarão arrancá-lo. Homens iluminados terão a verdade e se virem a eleição nas Escrituras dirão: está aí e eu descobrirei. Se não conseguir em outro lugar, conseguirei em outro. O verdadeiro cristão sente um desejo interior e uma ansiedade por isso. Ele está com fome e sede da palavra da justiça e deve e irá se alimentar deste pão do céu, ou, a todo custo, deixará as cascas que os teólogos doentios lhe ofereceriam. Esta conquista não só é desejada porque a natureza nos ensina a isso,
mas o conhecimento de toda a verdade é muito essencial para o nosso conforto. Acredito que muitas pessoas passaram metade da vida angustiadas pelo fato de não terem uma visão clara da verdade. Muitas pobres almas, por exemplo, sob convicção, permaneceram 3 ou 4 vezes mais tempo em tristeza mental do que necessitariam se tivessem alguém para instruí-las na grande questão da justificação. Portanto, há crentes que muitas vezes se preocupam com a possibilidade de se afastarem, mas se eles conhecessem em suas almas o grande consolo que somos guardados pela graça de Deus através da fé para a salvação, eles não ficariam mais preocupados com isso. Também encontrei alguns angustiados com o pecado imperdoável, mas Deus nos instruiu nessa doutrina e nos mostra que nenhuma consciência que esteja realmente desperta poderá cometer este pecado. Ele nos mostra que nunca precisamos temer ou tremer. Toda essa angústia é em vão. Depende disso. Quanto mais você conhecer a verdade de Deus, sendo todas as outras coisas iguais, mais confortável você se sentirá como um cristão. Nada pode iluminar mais o seu caminho do que uma compreensão clara das coisas divinas. É um evangelho misturado e mutilado, pregado com muita frequência, que causa os rostos abatidos dos cristãos. Dei-me a congregação cujos rostos, brilhantes de alegria, deixe seus olhos brilharem ao som do evangelho, e então acreditarei que são as próprias palavras de Deus que eles estão recebendo. Em vez disso, muitas vezes você verá congregações melancólicas, cujos semblantes não são muito diferentes do semblante amargo das pobres criaturas engolindo remédios, porque a palavra falada os aterroriza pela sua legalidade, em vez de confortá-los pela sua graça. Amamos o evangelho alegre e pensamos que toda a verdade tenderá a confortar o cristão. Conforto de novo, diz outro, sempre conforto. Mas há outra razão pela qual valorizamos a verdade de Deus, porque acreditamos que um verdadeiro conhecimento de toda a verdade nos manterá bem longe do perigo. Nenhuma doutrina é tão calculada para preservar um homem do pecado como a doutrina da graça de Deus. Aqueles que a chamaram de doutrina licenciosa não sabiam absolutamente nada sobre ela. Pobres ignorantes. Eles mal sabiam que suas próprias coisas vis eram a doutrina mais silenciosa sob o céu. Se conhecessem a graça de Deus na verdade, logo veriam que não há nenhum preservativo contra a mentira, como o conhecimento de que somos eleitos de Deus desde a fundação do mundo. Não há nada como a crença na minha perseverança eterna e na imutabilidade do afeto de meu Pai, que possa me manter perto dele por um motivo de simples gratidão. Nada torna um homem tão virtuoso quanto a crença na verdade de Deus. Uma doutrina mentirosa logo gerará uma prática mentirosa. Um homem não pode ter uma crença errônea sem, aos poucos, ter uma vida errônea. Acredito que uma coisa gera naturalmente a outra. Mantenha-se perto da verdade de Deus. Mantenha-se próximo de sua palavra. Mantenha a cabeça correta e, especialmente, mantenha o seu coração reto em relação à verdade, e seus pés não se desviarão muito. Mais uma vez, também defendo que esta obtenção do conhecimento de toda a verdade é muito desejável pela utilidade que nos dará no mundo em geral. Não seríamos egoístas, sempre consideraríamos se algo seria benéfico para os outros. O conhecimento de toda a verdade nos tornará muito úteis neste mundo. Seremos médicos hábeis que saberão como afastar a pobre alma angustiada, colocar um dedo em seu olho e tirar-lhe a balança, para que a luz do céu possa confortá-lo. Não haverá caráter, por mais desconcertante que seja sua face peculiar, mas seremos capazes de falar com ele e confortá-lo. Aquele que detém a verdade é geralmente o homem mais útil.
como um bom irmão presbiteriano me disse outro dia. Sei que Deus o abençoou excessivamente na reunião de almas, mas é um fato extraordinário que quase todos os homens que conheço, com poucas exceções, que se tornaram úteis em reunindo almas, mantiveram as grandes doutrinas da graça de Deus. Posso falar com tanto fervor, mas não no mesmo estilo daqueles que defendem pontos de vista contrários sobre a verdade de Deus. Aqueles que defendem a palavra de Deus nunca precisam acrescentar algo falso ao falar aos homens. A firme verdade de Deus toca cada corda do coração de cada homem. Se pudermos, pela graça de Deus, colocar a mão dentro do coração de um homem, não precisaríamos de nada além de toda a verdade para movê-lo completamente e despertá-lo. Não há nada como a verdade real de Deus e toda a verdade de Deus para tornar um homem útil. Agora, novamente, aqui está uma dificuldade sugerida. Precisamos de um guia para nos conduzir a toda a verdade. A dificuldade é que a verdade não é tão fácil de descobrir. Não existe nenhum homem nascido neste mundo por natureza que tenha verdade em seu coração. Não existe nenhuma criatura que já tenha sido formada desde a queda, que tenha um conhecimento da verdade inato e natural. Tem sido contestado por muitos filósofos que existem coisas como ideais inatas. Mas não adianta discutir se existem ideias inatas sobre a verdade de Deus. Não existe tal. Existem ideias de tudo o que é errado e mal, mas em nós, isto é, em nossa carne, não habita nenhum bem. Nascemos no pecado e moldados na iniquidade. Em pecado nossa mãe nos concebeu. Não há nada de bom em nós, em nenhuma tendência para a justiça. Então, como não nascemos com a verdade, temos a tarefa de procurá-la. Se quisermos ser abençoados por sermos eminentemente úteis como cristãos, devemos ser bem instruídos em questões de revelação. Mas aqui está a dificuldade. Não podemos seguir sem um guia os caminhos tortuosos da verdade. Por que é isso? Primeiro, por causa da grande complexidade da própria verdade. A verdade de Deus em si não é algo fácil de descobrir. Aqueles que imaginam que sabem tudo e dogmatizam constantemente com o espírito de nós somos os homens e a sabedoria morrerá conosco. É claro que não veem quaisquer dificuldades no sistema que defendem, mas acredito que o estudante mais zeloso das Escrituras encontrará coisas na Bíblia que o confundem. Por mais seriamente que ele leia, ele verá alguns mistérios profundos demais para ele entender. Ele gritará: verdade! Não consigo encontrar você. Não sei onde você está. Você está além de mim. Não consigo vê-lo completamente. A verdade é um caminho tão estreito que dificilmente dois podem caminhar juntos nele. Geralmente, trilhamos o caminho estreito em fila única. Dois homens raramente podem andar de braços dados na verdade. Acreditamos na mesma verdade em geral, mas não podemos caminhar juntos no caminho. Ele é estreito demais. O caminho da verdade é muito difícil. Se você se afastar 1 centímetro para a direita, estará cometendo um erro perigoso. Se você desviar um pouco para a esquerda, estará igualmente atolado. Por um lado, existe um enorme precipício e por outro, um profundo pântano. A menos que você se mantenha na linha verdadeira, na largura de um fio de cabelo, você se perderá. A verdade é um caminho estreito, de fato. É um caminho que o olho da águia não viu e uma profundidade que o mergulhador não visitou. É como os veios de metal de uma mina. Muitas vezes é excessivamente fino e, além disso, não corre em uma camada contínua. Perca-o uma vez e você poderá cavar quilômetros e não descobri-lo novamente. O olho deve observar perpetuamente a direção do filão. Os grãos da verdade são como os grãos de ouro nos rios da Austrália. Eles devem ser sacudidos pela mão da paciência e lavados na corrente da honestidade.
ou o ouro fino será misturado com a areia. A verdade está muitas vezes misturada com o erro e é difícil distingui-la, mas nós bendizemos a Deus. Ele disse: quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Outra razão pela qual precisamos de um guia é a inveja do erro. Ele se aproxima de nós ativamente. E se assim posso descrever a nossa posição, muitas vezes ficamos como estávamos na noite de quinta-feira, naquele tremendo nevoeiro. A maioria de nós estava sentindo por nós mesmos e nos perguntando onde estávamos. Mal podíamos ver 1 centímetro à nossa frente. Chegamos a um lugar onde havia 3 curvas. Pensávamos que conhecíamos o local antigo. Lá estava o poste e agora devemos fazer uma curva fechada para a esquerda. Mas não é assim. Deveríamos ter ido um pouco para a direita. Já estivemos tantas vezes no mesmo lugar que achamos que conhecemos cada laje e no caminho está a loja do nosso amigo. Está escuro, mas achamos que devemos estar certos. E ao mesmo tempo, estamos completamente errados e nos encontramos a 800 metros do caminho. O mesmo acontece com questões da verdade. Pensamos, certamente este é o caminho certo. E a voz do maligno sussurra, esse é o caminho. Os mais atraentes são aqueles enfeitados com a verdade distorcida. Acredito que não exista no mundo uma moeda falsa tão parecida com uma genuína, pois alguns erros são como a verdade. Um é metal básico, o outro é ouro verdadeiro. Ainda assim, nos aspectos externos, eles diferem muito pouco. Também precisamos de um guia, porque somos muito propensos a nos desviarmos. Ora, se o caminho do céu fosse tão reto como Bunyan o descreve, sem virar para a direita ou para a esquerda, e sem dúvida é, ainda assim, seríamos tão propensos a nos desviarmos que deveríamos ir para a direita, para as montanhas da destruição, ou para a esquerda na floresta escura da desolação. Davi diz, eu me desgarrei como uma ovelha perdida. Isso significa muitas vezes, pois se uma ovelha for colocada no campo 20 vezes, se não sair 21 vezes, será porque não consegue encontrar um buraco na sebe. Se a graça não nos guiasse, nós nos desviaríamos, embora houvesse placas de sinalização até o céu, que esteja escrito, Miclate, Miclate, o caminho para o refúgio. Nós nos desviaríamos e o vingador do sangue nos alcançaria. Se algum guia não o fizesse, como os anjos em Sodoma, colocaria a mão sobre nossos ombros e gritaria, fuja, fuja para salvar sua vida. Não olhe para trás, não fique em toda a planície, certamente pereceríamos. Estas são, então, as razões pelas quais precisamos de um guia. Aqui está um método sugerido. Ele vos guiará em toda a verdade. Agora preciso de uma ilustração. Devo comparar a verdade de alguma caverna ou gruta de que você já ouviu falar, com estalactites maravilhosas penduradas no telhado e outras começando no chão. Uma caverna brilhando com vergas e repleta de maravilhas. Antes de entrar na caverna, você procura um guia, que vem com sua tocha acesa. Ele o conduz até uma profundidade considerável e você se encontra no meio da caverna. Ele o conduz por diferentes câmaras. Aqui ele aponta para um pequeno riacho que corre entre as rochas e indica sua ascensão e progresso. Lá ele aponta para uma rocha peculiar e diz seu nome. Então ele leva você para um grande salão natural. Conta quantas pessoas já festejaram nele e assim por diante. A verdade é uma grande série de cavernas. É nossa glória ter um condutor tão grande e sábio. Imagine que estamos chegando à escuridão disso. Ele é uma luz de Deus, brilhando no meio de nós para nos guiar. E pela luz, ele nos mostra coisas maravilhosas. O Espírito Santo nos ensina 3 maneiras, por sugestão, direção e iluminação. Primeiro, ele nos guia em toda a verdade, sugerindo-a. Existem pensamentos que habitam em nossas mentes que não nasceram lá,
mas que foram exóticos trazidos do céu e colocados lá pelo Espírito. Não é uma fantasia que os anjos sussurrem em nossos ouvidos e que os demônios façam o mesmo. Tanto os espíritos bons quanto os maus conversam com os homens, e alguns de nós sabemos disso. Tivemos pensamentos estranhos que não eram fruto de nossas almas, mas que vieram de visitantes angélicos, e tivemos tentações diretas e insinuações malignas que não foram preparadas em nossas próprias almas, mas que vieram do caldeirão venenoso do inferno. Assim, o Espírito fala aos ouvidos dos homens, às vezes na escuridão da noite. Nos tempos passados, ele falou em sonhos e visões, mas agora ele fala pela sua palavra. Você não teve, às vezes, inexplicavelmente no meio de seu negócio, um pensamento sobre Deus e as coisas celestiais e não sabia de onde veio? Você não estava lendo ou estudando as Escrituras, mas um texto veio à sua mente e você não conseguiu evitar? Embora você o tenha largado, era como uma cortiça na água e voltaria a flutuar até o topo de sua mente. Bem, esse bom pensamento foi colocado aí pelo Espírito. Muitas vezes ele guia seu povo em toda a verdade, sugerindo, assim como um guia na gruta faz com sua tocha. Ele talvez não diga uma palavra, mas ele mesmo entra em uma passagem e você o segue. Então o Espírito sugere um pensamento e o seu coração o segue. Bem, posso me lembrar da maneira pela qual aprendi as doutrinas da graça em um único instante. Nascido como todos nós somos, por natureza, um arminiano, eu ainda acreditava nas coisas antigas que eu ouvia continuamente do púlpito e não via a graça de Deus. Lembro-me de estar um dia sentado na casa de Deus e ouvir um sermão tão árido quanto possível e tão inútil quanto todos esses sermões, quando um pensamento me ocorreu. Como é que me converti? Eu orei, então pensei, como vim a orar? Fui induzido a orar lendo as Escrituras. Como comecei a ler as Escrituras? Porque os li e o que me levou a eles? E então, no momento, vi que Deus estava no fundo de tudo e que Ele era o autor da fé. E então se abriu para mim toda a doutrina, da qual, pela graça de Deus, não me afastei. Mas às vezes Ele nos leva por direção. O guia aponta e diz: pronto, senhores, sigam por esse caminho específico. Esse é o caminho. Assim, o Espírito dá direção e tendência aos nossos pensamentos, não sugerindo um novo, mas deixando que um determinado pensamento, quando começa, tome tal e tal direção. Não é tanto colocar um barco na corrente, mas sim dirigi-lo quando ele está lá. Quando nossos pensamentos estão considerando coisas sagradas, ele nos conduz a um canal mais excelente daquele em que começamos. Vez após vez, começou a meditar sobre uma determinada doutrina e, inexplicavelmente, foi gradualmente da outra. Vocês leram e estudaram a Bíblia, meus irmãos e irmãs, e ainda assim seus olhos não foram iluminados? Vai e diga: ó Senhor, doure a Bíblia para mim. Preciso de uma Bíblia explicada. Ilumine-a, pois não posso lê-la com proveito, a menos que tu me ilumines. Os cegos podem ler a Bíblia com os dedos, mas as almas cegas não. Precisamos de luz para ler a Bíblia. Não há como lê-lo no escuro. Assim, o Espírito Santo nos conduz a toda a verdade.